quero agradecer. Deus, quero te conhecer. O teu plano melhor que os meus. Eu quero engrandecer ao que está sentado sobre o trono. Soberano é o Senhor, ao que está sentado, exaltado e muito digno do louvor. Seja a honra, seja a glória, majestade e louvor, seja o domínio, tudo isso, seja o Senhor. Seja a honra, seja a glória, majestade e louvor, seja o domínio, tudo isso, seja o Senhor. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele me amou. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele me amou. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele me amou. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele me amou. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele me amou. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele me amou. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele nos amou. Sou grato ao Pai, pois Ele me amou primeiro, me amou, sim, Ele te amou. Eu sou grato ao Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai. Somos gratos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus chegamos em mais uma quinta-feira abençoada. Assim como mandou o recado aqui o meu parceiro Cezinho Oliveira, somos gratos ao Pai por mais uma oportunidade que temos de estudar, de conhecer um pouco mais, de trabalhar um pouco mais no conhecimento daquilo que a palavra do Senhor nos deixou como exemplo, como princípios. Já viemos aí algumas semanas estudando, falando um pouco sobre o Velho Testamento, sobre os reis, falamos lá sobre Salomão, falamos sobre o rompimento, né, a quebra do reino com Roboão e Jeroboão, falamos um pouquinho sobre o rei Acabe e nessa semana vamos falar sobre um profeta que
exerceu ali o seu ministério profético durante alguns reinados, principalmente ali próximo ao reinado de Acabe, e vamos falar um pouquinho sobre o que este profeta fez e quais foram os feitos deste profeta e ver quais exemplos este profeta traz para as nossas vidas práticas aqui no dia a dia. Lembrando a todos que, já deixando os nossos recadinhos, sabadão às 15 horas, estaremos mais uma vez com o programa No Caminho. Programa No Caminho é o nosso podcast ou videocast de entrevistas, onde nós conversamos semanalmente com atores de várias áreas da sociedade civil que levam em consideração nos seus dias a dias os preceitos, os princípios, aquilo que está escrito no livro de sabedoria milenar mais publicado de toda a história, que é a Bíblia Sagrada. Programa No Caminho vai ao ar todos os sábados às 15 horas pela nossa fanpage do Programa No Caminho e também pelo YouTube. Programa No Caminho, cola com a gente. Amanhã vamos ter uma entrevista muito legal. Quem vai estar conosco amanhã, dona Tomi? O doutor Carlos Chinchila, atual prefeito do município de Santa Isabel. É isso aí, cola com a gente, vai ser uma entrevista maneira no Programa No Caminho. E também já deixando os recadinhos dos nossos parceiros, aqueles que estão conosco, aqueles que são próximos a nós. Vamos falar um pouquinho sobre construção. Pensou em construir, pensou em reformar, pensou numa obra. Normalmente nós não temos algumas ferramentas, falta aquela pecinha do andaime, falta uma betoneira, falta uma britadeira. Eu tive que fazer uma pequena reforma na entrada de casa aqui. E se não fosse eu ser salvo pela tal da britadeira, tava eu lascado para quebrar tudo na marreta. Então, se você precisa de um equipamento, não sabe onde encontrar, seus problemas acabaram. Chegou a Sanisa Locação de Equipamentos para Construção. Sanisa com 3 unidades. Primeira unidade lá em Santa Isabel. Avenida Coronel Bertoldo. Também uma unidade na cidade de Igaratá. E agora a nova unidade está onde? Está Tá aqui em Arujá, na Avenida João Manuel, ali do lado do restaurante Container. Passa lá para conhecer. É isso aí. Pensou em obra, pensou em construção, não tem a ferramenta, então parte para locação. Ó! Sanisa, locação de equipamentos para construção. E também o que tem na Sanisa? Caminhões-pipa. Pensou num caminhão-pipa, precisou de água potável, caixa d'água, condomínio, piscina, caminhões-pipa ali de 15 metros cúbicos, aquele trucadão filé. Vai chegar lá e abastecer com água de qualidade, água potável. Também pensou água, pensou Sanisa. Pensou na tua reforma? Decidiu reformar? Primeiro é preciso de um projeto com qualidade, um projeto com sabedoria. E quem pode projetar a sua reforma, o seu ambiente, o seu interior, a sua loja? A arquiteta Márcia Tomita. A arquiteta Márcia Tomita está sediada lá na rua Pernambuco, número 52. Pode fazer uma visitinha lá no escritório para tomar aquele café top, mas também você pode ser atendido pelo 011 99714 1324. Eu vou deixar todos os telefones dos nossos parceiros na caixinha de mensagem. Beleza, todos os parceiros vão estar aí na caixinha de mensagem. Também deixando aquele recadinho do Estúdio Tacarela. Estúdio Tacarela pensou em gravar o seu podcast? Precisou fazer um podcast? Precisou fazer um vídeo corporativo? Está pensando em gravar o seu curso para ser ministrado, ser postado? Procura o Carlinho, tenho certeza que ele vai te atender com todo carinho, assim como nos atendeu, e vai fazer um precinho camarada, vai fazer aquele trabalho de qualidade ali logo pertinho, aqui em Santa Isabel, Estúdio Tacarela. Também dando aquele recado da WA Personalizados. Pense num trampo maneiro. WA Personalizados, pensou na sua canequinha, pensou aí no seu boné, precisou de alguma caneta, precisou de alguma coisa que WA Personalizados faz, vai fazer aí para você um presente top. Bom, encerrado aqui os nossos recadinhos, vamos passar para o nosso estudo da Palavra do Senhor. Nas outras semanas, como eu abri aqui, estou esquecendo de dar um recado importante. Pensou lá no nosso site, tem aqui no QR Code aí do lado, se você apontar o seu celular aí para esse QR Code, você vai entrar no nosso site, www.palavradosenhor.com.br.
www.guardiõesdaarca.com.br. No site www.guardiõesdaarca.com.br você vai encontrar lá o nosso blog, onde vai ter alguns estudos escritos. Também vai encontrar o link para o podcast No Caminho. Podcast No Caminho é um podcast com áudios curtos que diariamente, quase diariamente, é postado logo pela manhã para trazer aquele ânimo, para trazer aquele incentivo, para trazer um ensino rápido também da palavra do Senhor, mas e mais ilustrado com algumas palavras, algumas ilustrações, algumas histórias reais que aconteceram aí com pessoas e que vão trazer a ilustração e pode ajudar a tua vida. Pensou em podcast No Caminho, através do site www.guardiõesdaarca.com.br e também nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Cola lá e ouça ou também prestigie o site. Lá você vai ter as nossas agendas, próximas agendas, vai ter fotos. Precisando atualizar, né? Tem Colocar lá. as fotos antigas dos nossos sons de rua. Tanta saudade de ver tom de rua. Estamos precisando colocar fotos novas para fazer o som de rua em É, nome de Jesus. vamos fazer. Fotos e vídeos novos vão estar lá em nome de E Jesus. por falar em podcast, onde que você vai estar dia 20? Dia 20, recebi um convite especial para estar com meu amigo Dedé Lemos no Seu Lemos Podcast. Seu Lemos Podcast está pelo YouTube também e tem o canal de cortes pelo Facebook. Coisa top, estúdio do meu amigo Dedé Lemos. E eu vou ter uma honra, maior honra de ser convidado por esse casal abençoado. Seu Lemos Podcast, julgo. Cantora Juliana Cavalcante. Cantora, jornalista. Faz aquele canal lá de que só de olhar já me cansa. Não, eu já falei pra ela que eu dou uma força pra ela malhar pra caramba, mas A eu mulher- canso só de ver. A mulher malha horas e horas e no final das contas nós estamos tudo morrendo e ela tá lá sorrindo, plena e constante. Jesus amado, ajuda, auxilia a benção lá a continuar. Mas prestigia ela lá, Juliana Cavalcante, que pensou em fazer aí a sua manutenção física, busca lá, É treino que Juliana. dá pra fazer, não precisa estar na academia, né? Dá pra o pessoal treinar em casa mesmo. Isso, acompanha aí o treino com a Ju. Quem já tá conosco? Maria do Carmo já tá com a gente, a Fran também, o pessoal lá do Top Burger, né? Sempre fiéis. Amém. Obrigada, um beijo no coração de vocês. Seja bem-vindo Com aí, certeza Top. a Jéssica tá ouvindo, o Ricardo, a Kemerly, o Bugão também tá lá, todo mundo na cozinha. Bebê da Ah, Câmara. o Júnior. O Júnior. Manda aquele abraço pro profeta Júnior. Glória a Deus. Bom, vamos ao que viemos estudar a palavra do Senhor. Como eu disse, hoje vamos entrar agora falando sobre o profeta Elias e os profetas de Azerá e Baal. Vamos entender um pouco essa história, esse momento histórico aí dos profetas. Então, em 1 Reis, capítulo 18, verso de número 38, é o nosso texto inicial, o texto áureo, que diz: E então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Qual é a verdade prática desse nosso texto? Que o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Ele, o nosso Deus, é o único Deus digno de adoração. Vamos agora para a nossa leitura em 1 Reis, capítulo 18, entre os versos 22 e 24. Então Elias disse: De todos os profetas do Eterno, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 outros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Eterno, o Deus que responder mandando fogo, esse é que é o Deus. E o povo respondeu: está bem assim. Pulo no verso 26.
Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações! E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Verso 29, 30. 29 e 30. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então, Elias disse ao povo: Cheguem para trás de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Deus eterno que estava derrubado. 38 e 39. Então, o Deus eterno mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Finalizamos a nossa leitura correndo lá no capítulo 19, agora entre os versos 8 e 14. Elias se levantou, comeu e bebeu a comida e lhe deu a força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Deus eterno lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó eterno Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou o seu acordo contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Até qual? Até o 14. O Deus eterno disse: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Eterno passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Eterno não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Eterno não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Eterno, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou o seu acordo contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E quais são os objetivos desse nosso estudo de hoje? Temos como objetivo revelar que Deus opera milagres através dos seus filhos. Assim como ele revelou através de Elias, ele pode se revelar através de mim e de você. Vamos salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Estamos vendo cada dia mais o pecado se levantando e cabe a nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como profetas e profetisas levantados e levantadas pelo Senhor, nos levantarmos como uma voz profética nesse tempo, e esse tempo é cada vez mais urgente. Também vamos relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor as fragilidades do ser humano. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele quem apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel. Como orava de modo simples, mas cheio de confiança. Como, apesar de tudo o que fez, expôs a sua humanidade ao cair em desânimo. Vamos começar pelo desafio no Monte Carmelo. Chegou mais alguém? Pastor Arlete. Paz do Senhor, minha pastora abençoada, seja bem-vindo, bem-vinda aí a nosso estudo bíblico, a nossa escola bíblica virtual. Fica à vontade, gente, para mandar suas questões, suas perguntas. E eu esqueci de dar um recadinho aqui no início, que é de costume que nós façamos orações uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos instrui, que nós oremos uns pelos outros.
Coloco hoje a minha oração específica pela família do pastor Bruno, da Quadrangular de Jacareí, que infelizmente foi levado aos céus, faleceu, também acometido da Covid. O pastor Bruno foi um companheiro aí de muitos anos atrás, uma época bastante atrás, aí nós éramos pagodeiros aí juntos, e aprove o Senhor nos colocar no caminho dele. Hoje aprove o Senhor recolher mais uma rosa em seu jardim, pastor Bruno, e eu quero orar pela família. Eu fiz o curso técnico de celulose e papel com o pai do pastor Bruno, o Jaider. Devem estar bastante sentidos aí com esta perda, mas que o Espírito Santo de Deus possa consolar toda a família do pastor Bruno. E você que precisa de uma oração, ou sabe de alguém que está precisando de uma oração, coloca aí o teu pedido para que nós possamos orar uns pelos outros. Amém? Seguimos aqui então para conhecer um pouquinho do que foi o desafio do Monte Carmelo. Vitória Silva com a gente também. Beijo, Vi. Paz do Senhor, Vitorinha. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, que foi o tema da nossa escola da semana passada, e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, este então será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para essa pergunta porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. O problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se fez presente todas as vezes que o povo de Deus se envolveu na idolatria. Pois os que adoraram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses são pretensos deuses, não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Olha só o que diz o salmista no Salmo 135, verso de número 18. Semelhantes a eles se tornem os que o fazem, e todos os que confiam neles. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, verso 24, onde ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. E o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele, por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo é esse que deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem a sua lealdade e o seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas e conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar um desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem se deveria servir. Antes de passarmos aqui para o segundo tópico da nossa conversa, nesse primeiro ponto aqui onde Elias está desafiando os profetas de Baal, eu vejo alguns pontos de atenção
que temos que ter para a nossa vida? Primeiro ponto é que a idolatria, ou seja, uma forma de adoração tinha se levantado em meio ao povo de Israel. Ou seja, havia um pecado, havia um desvio daquilo que Deus trazia como direção. Elias se levanta como voz profética. Depois ele recebeu a orientação de que ele tinha outros tantos profetas que estavam com ele, mas para ele não tinha um outro profeta, ele não estava escorado em ninguém, ele não estava escorado em outra pessoa, e ainda assim se levantou contra um rei poderoso, que era Acabe, e contra a sua esposa, Jezabel, que era uma pessoa maligna, sanguinária. Sem pensar nas consequências que isso poderia trazer para a vida dele, ele se levantou como voz profética. E hoje nós estamos vendo no nosso dia a dia várias situações se desenvolvendo. São as questões de gêneros que estão sendo impostas nas escolas, são a política cada dia mais escrota que a gente está vendo dia após dia. E cabe a nós nos levantarmos como voz profética contra o pecado. Nós não podemos baixar a nossa cabeça, nós não podemos baixar a nossa voz, e temos sim que nos levantar como uma voz profética para defender aquilo que são princípios da palavra de Deus, a honestidade, a família tradicional, os princípios do casamento, que cada dia mais tem sido jogado na sarjeta e bombardeado pela grande mídia. Que em qualquer novela a gente vê que a traição é normal, em todas as escolas, hoje já existem banheiros nas escolas, eu não sabia disso, fiquei sabendo até durante uma conversa no nosso podcast No Caminho, que existe já o banheiro híbrido na escola para crianças. Mulher pode entrar junto, isso e cada dia mais nós estamos vendo situações e cabe a nós, cristãos, assim como Elias era de Deus, nós somos de Deus também e temos que nos levantar como voz profética contra todos esses poderosos, esses profetas que parecem ser tão poderosos quanto os profetas de Baal eram. Esse é o primeiro ponto. Elias se levanta como uma voz profética e eu e você temos também que nos levantar como voz profética contra o pecado. Segundo ponto é a questão da idolatria. Toda vez que nós falamos em idolatria, a primeira coisa que nos vem na cabeça é estarmos ajoelhados perante uma imagem, idolatrando qualquer tipo de santo ou de Deus. E não é isso só a idolatria. A idolatria pode estar no trabalho, a idolatria pode estar no dinheiro, a idolatria pode estar no relacionamento, toda e qualquer coisa que toma de nós aquilo que deveria ser dedicado a Deus, seja o dízimo que a gente não entrega, seja o tempo que a gente não permanece na igreja, não vai nos cultos, tudo aquilo que a gente não dedica ao Senhor, porque estamos dedicando tempo a outras coisas, é uma forma de idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. Então, tomemos cuidado com a idolatria, que muitas vezes pode estar disfarçada em nós. E o terceiro ponto foi o clamor de Elias, que a gente vai começar a entrar agora na oração de Elias. Chegou mais gente? Chegou sim. Pastor Josafá tá aqui, ó. Avante, Carlão Almeida. Deus é contigo, guerreiro. Amém, Lá negão. da IEQ, Parque das Garças. Parabéns, negão. Tô vendo cada dia mais almas sendo convertidas aí. Eu oro muito pelo teu ministério. Tu é profeta, tu é homem de Deus e eu creio que aquele espaço já nasceu pequeno. Pode já caçando um outro lugar. A minha manhinha chegou aqui também. Passeou, dona sogra. A Jéssica Lúcia tá com a gente. Já tinha falado dela, né? Mas agora ela entrou aqui também. E a Madalena Souza. Isso aí. Usa o seu dedinho de profeta e compartilha aí essa live para que possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Palavra que pode curar, palavra que pode libertar e só a palavra pode fazer isso. Lembrando mais uma vez que amanhã não, depois de amanhã, sabadão, Sábado. 15 horas, o que tem mesmo? Sábado às 15 horas, programa de entrevistas No Caminho. Programa No Caminho, nosso podcast A semanal. gente vai passar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube uma entrevista com o Dr. Carlos Chinchilla. Ele é de onde mesmo? Colômbia, né?
Xalara, Xará. Xalara, na Colômbia. Na Colômbia, ele nasceu lá, se criou lá, se formou e veio para o Brasil, se naturalizou e hoje ele é prefeito da cidade de Santa Isabel, minha querida Santa Isabel. Eu sou isabelense. Estamos morando em Arujá, mas meu coração é de lá. Glória a Deus. Então, conto com vocês, conto com a ajuda de vocês para continuar propagando a palavra. Aqui na quinta-feira nós estamos estudando a palavra. Lá no sábado nós estamos vendo como que se faz para usar tudo isso que a gente aprende aqui na quinta-feira na prática, na Sim. sua vida profissional. Conversamos na semana passada com a Nath, recrutadora, que é uma cristã fervorosa e que é uma grande profissional morando hoje no Canadá e divulgando a palavra do Senhor através daquilo que ela faz no dia a dia, na sua profissão. E é isso que nós temos como meta nas nossas vidas: estudar a palavra, entender o que a palavra faz e colocar isso na prática do dia a dia. A pastora Arlete falou, também estou aqui. A gente falou, pastora, a hora que a senhora entrou, acho que a senhora não ouviu. Sônia Ferreira também está com a gente, ó, o pessoal de Suzano em peso. Eita glória, aleluia, saudade da Soninha, doido para comer um pé de frango. Não, a Sônia Ferreira, a Sônia lá, irmã da pastora Cris, Ô glória, tia do aleluia. Rogério Previati. Também faz pé de frango bom também, então, mas come dela também. Amém, sigamos aqui para o nosso segundo tema, a oração de Elias. Os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, que ficavam lá batendo nas costas, gritando, e atende, atende, tem hora que a gente está buscando esse tipo de atendimento e não vamos ter atendimento se não for do nosso Deus. Elias então começou os preparativos para a operação do milagre. Olha só o que descreve o texto de 1 Reis capítulo 18, verso de número 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. A primeira coisa que se fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar. E aí ele prossegue para uma oração confiante. A oração de Elias foi simples, curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios, mutilações. Basta exercer a sua fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas. E que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo toda a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus
e verdadeiro Deus. Com isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu então uma chuva abundante. Antes de entrarmos aqui no nosso terceiro tópico, vamos dar uma passada sobre pontos que me chamaram a atenção aqui no nosso segundo tópico sobre Elias. Vimos lá Elias primeiro se colocando como voz profética, Elias se colocou como aquele que ia contra o pecado, contra a idolatria, contra aquilo que estava errado, não se importando que eram os poderosos ou os grandiosos, ou eram muitos os profetas, ele se levantou. Então cabe a nós buscar esse exemplo e também nos levantarmos como voz profética, não importa se tem 5, se tem 10, se tem 20, quem sabe aonde essa palavra tem que chegar ao nosso Deus, e cabe a nós nos levantarmos como voz profética. Aqui nesse segundo tópico, Elias começa fazendo duas coisas importantes que nós também temos que fazer e temos que levar a nação brasileira a fazer. Primeiro ponto é o ponto de reconstruir o altar. Primeira coisa que Elias fez foi reconstruir o altar, ou seja, se voltar e mostrar para os outros para quem é que ele estava fazendo aquilo. O altar não foi para que Deus visse, o altar não foi para que Elias visse, foi para que todos que estavam em volta de Elias vissem para quem seria aquele altar. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer é reconstruir o altar público, mostrar fora da igreja, mostrar para todos que nós estamos, que tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja o que for, estamos fazendo para Deus. Outra coisa que ele faz depois de reconstruir o altar é preparar o milagre. Ele pega o boi, corta o boizinho, arruma as pedras, arruma a lenha. E tem muitos de nós que partimos primeiro para a oração. Já vamos direto a orar e quer, Senhor, me dê isso, me dê aquilo outro, me faça isso. Mas não estamos preparando o nosso milagre. Não estamos, por exemplo, eu quero um emprego. Senhor, eu já vou direto, levanto 5 horas da manhã e vou orar direto. Mas eu estudei. Eu sei escrever. Nossa, é um caso sério. Eu sei fazer uma conta. Eu conheço um pouquinho de computador. Eu preparei o currículo. Eu quero casar. Eu tenho uma casa. Eu posso sustentar a mulher. Tem um trabalho. Eu tenho um trabalho. Então, antes mesmo de nós querermos orar a Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é, primeiro, restaurar o altar. Para quê? Eu quero casar para quê? Para a honra e a glória de Deus. Eu quero trabalhar para quê? Para a honra e a glória de Deus. Então, primeiro, reparar o altar. E segundo, preparar o milagre antes de orar. Orar. Vai ajudar? Com certeza vai ajudar. O milagre vai acontecer? Tenho certeza que vai. Fazer a nossa parte. Mas Elias fez a parte dele. Preparou, cortou o boizinho, preparou a lenha, fez o rego, fez tudo que tinha que fazer para que então ele viesse a reparar o altar e fazer o que ele tem que fazer. Então, reparar o altar e voltar a ter aquilo que ele quer ter. Voltou. Deu uma travadinha aí, pessoal? Só ficar de olho aqui. Ah, entendi. Vermelhinho, ele cai no verdinho, ele funciona. Então, prepara o teu milagre. Se você quer viver milagre, prepara o teu milagre. Quer emprego? Estuda. Quer casar? Vai trabalhar. Quer ter um carro novo? Vai tirar carta. Vai comprar um carro sem carta. Então, reparar o altar e preparar o milagre. Nos levantarmos como voz profética contra o pecado e mostrarmos para todo mundo que tudo que nós estamos fazendo é para Deus. Não deixa de colocar o teu pedido de oração, não deixa de colocar a tua necessidade de oração, mas antes de passarmos para o tópico de número 3, quero deixar um recadinho, o Tommy vai deixar um recadinho sobre as nossas tecnologias. Antes de falar da tecnologia, deixa eu
O presbítero Manuel entrou com a gente aqui também e o pastor Benedito Canaver. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. O Carlão tá bebendo aí água japonesa, como diz o ditinho. Essa é uma das tecnologias que a gente está fazendo uso. Tem ajudado bastante na minha saúde, na minha qualidade de vida, na minha coluna, que eu ia fazer cirurgia. Não vou mais fazer cirurgia, não sinto mais dores, não tomo mais remédio, graças a essa tecnologia. Minha mãe também sofria com fibromialgia, não sente mais dores. Ela fazia infiltração no joelho, ela não sente mais dores no joelho. Tudo graças a essa tecnologia japonesa que trabalha através do infravermelho longo, fazendo com que o nosso próprio corpo produza a autocura. E isso não é só para dor nos ossos, não. É para uma infinidade. Dentre eles, mal de Parkinson, Alzheimer, depressão, diabetes, pressão desregulada ou muito alta ou muito baixa. Se você tem algum desses problemas, sabe de alguém que tem esses problemas, chama a gente aí no particular que a gente conversa e explica direitinho para vocês. Isso aí. Se você apontar também o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na Chique, tela, bem na frente da sua cara. se você clicar, apontar o seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para a nossa lojinha virtual. E lá na lojinha virtual você tem todos os valores, toda Tem a gama os acessórios, os produtos para usar durante o dia, né? Tem coisa para o aí. dia e coisa para noite. Mas o legal mesmo é a gente sentar, bater um papo, explicar toda a tecnologia, como que funciona, os benefícios, contar para vocês, compartilhar os depoimentos que a nossa equipe compartilha com todo mundo e você vai ficar encantado como a gente ficou. Maravilha. Então, Nippon Flex, tecnologia que pode te ajudar a ter um dia a dia melhor. Voltando aqui para os nossos estudos, vamos para a última parte aqui dos nossos estudos. Já estamos indo aí da metade para o final da nossa aula, do nosso bate-papo semanal aqui da nossa Escola Bíblica Virtual. Já dizendo para você que amanhã não, sábado, 15 horas. Sábado, 15 horas, programa No Caminho. Conta com a tua audiência. Vamos lá questionar, perguntar, entender e colocar a palavra de Deus em prática. Olha lá, minha mãe acabou de colocar. Há 1 ano e meio eu não tomo medicação. Eita glória! Pensa numa mulher que tinha dor em tudo quanto é coisa. Gente, minha mãe, eu ligava pra ela, falei, mãe, você tá com voz de dor, você tá sentindo dor? Ela falou, só não dói, não, dói tudo, até a orelha. Toda vez ela com dor constante. Agora parece a louca do crochê, fica lá crocheteando acorda às 5 horas da manhã pra fazer sapatinho, pra fazer bonequinha, pra fazer suplá. Ela faz umas coisas lindas também, gente. Quiser encomendar, pode entrar em contato com a Eliana Canaver daí, ó. Aí, nossa companheira aí, nossa parceira. Bora lá para o nosso terceiro tópico de hoje, falando sobre o profeta Elias, os profetas de Azerá e Baal. Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão, desânimo na sua caminhada. Mesmo depois de serem usados pelo Senhor de uma forma extraordinária como Elias foi. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Acompanha comigo. Primeiro, conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Fez descer fogo do céu num altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca. Foi sustentado por um anjo. E agora, pede para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha.
A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Veja só que supercrente não existe. A Paulo já nos alerta: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque existem momentos na vida que nós, por mais dedicados, por mais crentes que sejamos, podemos sim passar por momentos de tristeza, por momentos de fraqueza, por momentos de até o início de depressão ali. Eu acredito que Elias, quando foi se esconder na caverna, já estava depressivão mesmo. Mas não importa o tamanho do teu ministério, não importa o tamanho do que você fez, é totalmente normal, é totalmente compreensível que em alguns momentos você tenha desgaste, cansaço e o desânimo abata. Isso não é nenhum pecado, você não vai para o inferno por causa disso. Nós somos humanos e os humanos passam por momentos de tristeza e dor. O importante é que esse relacionamento desenvolvido por Elias lá atrás, que viu as suas orações atendidas quando suplicou por Deus, não se quebrou. Tanto que, mesmo cansado, o anjo estava ali do lado dele. E eu quero declarar na sua vida que, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja até amedrontado por uma situação que está acontecendo, o anjo do Senhor está sentando aí do teu lado, aí na tua sala, e está te dando o mesmo abraço que ele deu em Elias e dizendo para você: come, levanta e anda. Come da palavra do Senhor para te dar mais ainda força. Levanta, porque Deus está contigo. E eu creio que o Espírito de Deus está te fortalecendo nessa noite, assim como fortaleceu a Elias para continuar na caminhada. Ainda tem muito para fazer, ainda tem muito milagre para acontecer. Amém? Tirar a minha carinha daqui. Diz o texto aqui: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Por isso a Bíblia nos afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz Paulo no na sua epístola a Tiago, capítulo 5, versos 17. Eu e você, por um lado, podemos passar pelas frustrações de Elias, mas por outro lado também temos em nós o mesmo Deus de Elias. Podemos orar com a mesma confiança. Podemos nos levantar como voz profética da mesma forma. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. E Elias teve a oportunidade de confessar a Deus o seu estado de desespero. Deus lhe deu novos sentidos para continuar em seu ministério. Olha só o que está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 15 e 16. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Concluímos então o nosso estudo de hoje. Mas antes de concluirmos, você que conhece alguém, você que está precisando, ou só não está precisando, mas conhece alguém que precisa de uma oração,
últimos minutinhos aqui da nossa live para você colocar o teu pedido de oração, para você colocar aí na caixa a tua necessidade de oração. A produção tá ligada aqui para anotar a tua necessidade de oração. E juntos nós, como tradicionalmente fazemos, orarmos uns pelos outros. Eu estou orando hoje pela família do pastor Bruno, que infelizmente faleceu, mas o Senhor sabe de todas as coisas, está no comando de todas as coisas. Oro também, em especial, pelo nosso presidente, pelo nosso país, por toda essa situação que nós temos visto. Como diria um certo companheiro, nunca antes na história deste país se viu um ataque tão articulado, um ataque tão direcionado contra um homem, que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa segurá-lo, que ele não desanime, mas que ele continue nesta caminhada cheio da força do Espírito Santo de Deus para continuar e não sucumbir. Agradeço a todos vocês que passaram conosco esse período, louvo o nome do Senhor por esse tempo e quero concluir aí o nosso estudo de hoje, dizendo que a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Não sigamos como a maioria. Sejamos uma minoria vitoriosa, minoria que crê em Cristo, que crê que toda a graça está sobre nós, mas também que não deixou os princípios que... uma coisa até que me incomoda em algum tipo de teologia é o fato ok, vivemos no tempo da graça. Alguns princípios das 613 leis eram princípios dedicados àquele tempo. Sim, eram temporais. Mas princípios éticos, princípios dos 10 mandamentos, esses não venceram, não. A gente ainda não mata, ainda não rouba, ainda não levanta falso testemunho. Então, não tem como eu deixar e isolar o Velho Testamento, dizendo que agora estou no tempo da graça e pronto. O Velho Testamento existe, ele foi deixado aí por um motivo, e todas as leis, e principalmente não só as leis, mas os princípios contidos em cada um dos personagens do Velho Testamento apontam para Jesus e apontam principalmente para as nossas vidas e para aquilo que eu e você temos que colocar em prática dia após dia, até que o Senhor resolva nos recolher e possamos aí sim descansar com Ele lá na zona sul do céu. Amém? Chegamos ao final de mais uma live, chegamos ao final de mais um estudo, já contando com a tua presença na semana que vem, se Deus assim nos permitir, voltaremos a estar aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, na página, na fanpage do Guardiões da Arca. Esse estudo também estará logo aqui na sequência no nosso canal do YouTube e vai ficar gravado para você que queira estudar. Compartilha. Entra lá no nosso canal também, compartilha, se inscreve, clica no sininho lá para ser notificado. E amanhã não, sábado, 15 horas, conto com a tua audiência, teu prestígio aí conosco para o programa do Mesmo que Caminho. você não puder estar nesse horário com a gente, fica lá salvo na página do Face do programa No Caminho. A gente vai compartilhar pelas nossas também. Vai ter no YouTube. Aí você pode assistir a hora que você quiser. Depois, na segunda-feira, a gente sobe pelo podcast também, que dá só para ouvir. E Nas plataformas de áudio. e dá para você Spotify. compartilhar com o pessoal aí. Vai rodando os 4 cantos do mundo. Isso aí, seja você um evangelista. Bom, vamos orar? Quais são as orações que Peraí temos aí? vou anotar a última aqui. Abre tá aí, até o final. Tá glória. Bom, a gente vai orar hoje pela família do pastor Bruno. Ele faleceu de Covid.
A Madalena pediu oração pela sobrinha Aloma. A hora que ela escreveu o pedido de oração, ela falou que estava sendo internada naquele momento, por Covid também. A Jéssica pede oração pela vida dela. A Fran pedindo também pela vida dela, para Deus fortalecer ela. E a Fran pede também pela Camille. E a Vitorinha tá uma moça, né? Vitorinha, a gente congregava junto, ela era uma menininha, tá uma moça linda. A Vitória tá pedindo pela avó dela. Vamos juntos. Amém. Oremos. Orar. Conto também com as orações de vocês aí. Ajude a gente a orar para que juntos nós possamos formar uma corrente de fé vitoriosa em Cristo Jesus. Oramos a Deus nesta noite, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que se renova a cada manhã. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Olha no nosso coração, ó Pai, e leva, Senhor, passando as nossas vidas pela cruz de Cristo, pelo sangue todo-poderoso, nos lavando e nos remindo de todo pecado. E passados, ó Deus, por este sangue carmesim, estejamos nós limpos para podermos, ó Deus, agora nos achegar diante do trono do Rei, nos achegarmos diante do trono do Pai, com essas petições, com esses pedidos, com esses clamores, que assim como o Senhor atendeu a Elisa, eu tenho certeza que o Senhor estará nos atendendo também. Oramos a Deus pela vida da família do pastor Bruno, do Jaider, da sua mãe, Marlene, da sua esposa, Fabíola, e todos, ó Deus, esses que hoje estão saudosos. Por um lado, tristes pela saudade, mas por outro lado também sabedores de que Bruno, nesse momento, está lá no seio de Abraão, está na zona sul do céu, nos esperando chegar junto com esses outros profetas de Deus que foram levados nesse último período, Pai. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas, que o Senhor possa cuidar daqueles que ficaram e nos levantarmos, ó Deus, como voz profética nesse tempo. Que nós possamos estar animados, anima essa família, traz essa família e abençoa esta família, abraça com o abraço do Espírito Santo a cada um daqueles que perderam os seus entes queridos e fortalece através do Espírito Santo para que se levantem em glória e em bênção em nome de Jesus. Oramos a Deus pela vida da Aloma, que está sendo internada também, acometida do Covid, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que entre, ó Pai, com a tua providência, que a cerque e que sopre, ó Pai, em seus pulmões e suas narinas o ar da vida, que ela possa, em nome de Jesus, ó Pai, passar por esse vale da sombra e da morte, confiante, ó Deus, de que o Senhor está ao lado dela e que ela possa sair do outro lado, sabendo que o Senhor sempre esteve com ela e estará neste momento de cura, Senhor. Por isso eu te agradeço, te louvo e creio, ó Deus, que a tua vontade prevalecerá e que nós, de alguma forma, Pai, comemoraremos aquilo que aconteceu de bênção na vida da Aloma. Pai, oramos, ó Deus, pela vida da Jéssica, que pede pela sua vida. Queremos, ó Deus, que o Senhor... Jéssica é a grandona? Que está estudando? Que o Senhor possa capacitá-la, Senhor, em nome de Jesus, nesse novo tempo, ó Pai, que o Senhor a levou. Que ela possa, Senhor, ter a sua mente iluminada para poder aprender mais daquilo que o Senhor tem, que esse momento dela seja um momento de preparar, ó Deus, assim como Elias preparou o milagre e viu depois as suas orações efetivadas, ó Deus. Que ela possa, por esse tempo de preparação, desse estudo, ó Pai da pedagogia, ela possa ser agraciada com toda a inteligência, com toda a paz, cuida de todos que estão em volta, da mãe, dos filhos, para que ela possa, Senhor, ter tranquilidade durante esse tempo e possa assimilar mais e mais daquilo que está sendo passado, ó Pai, de conhecimento para ela. Que esse momento de preparação também possa ser evidente que quem está na vida da Jéssica e a motivação que a leva a estudar não é simplesmente o dinheiro, a idolatria ao dinheiro ou a querer melhorar, mas para mostrar que Deus é na vida dela, Senhor. Profetizamos um tempo de vitória em nome de Jesus. Oramos também pela vida da Fran, que ela possa ser fortalecida no Senhor e que o Senhor, ó Deus, fortaleça não as pernas, fortaleça os joelhos,
que ela possa orar com mais fervor, que ela possa buscar a Deus com mais fervor ao Senhor e não se acovarde diante, ó Pai, dos momentos em que ela tem que levantar a voz e dizer: eu sirvo ao Senhor, eu sei quem eu sou. Que ela seja fortalecida no Senhor, em fé, para que o Senhor dê o seu milagre em nome de Jesus. Para que ela possa sentir o teu abraço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Oramos a Deus pela vida da Camille, que é? Não sei, a Frank pediu. Oramos a Deus pela vida da Camille e cremos a Deus que o Senhor está abraçando a Camille neste momento, cercando com a tua bênção, cercando com a tua graça, cercando com o teu amor. Creio na conversão total, ó Pai, no coração da Camille, e creio, ó Deus, que o Senhor a usará com poder e com glória em nome de Jesus. Oramos a Deus também pela avó da Vitória, Senhor. Nós a conhecemos, visitamos a casa dela, estivemos lá, fizemos culto naquele lar e cremos a Deus que aquela é uma mulher de fé, uma mulher de fibra, uma mulher forte, que o Senhor possa fortalecê-la também no físico, fortalecê-la na saúde, fortalecê-la nesta incumbência, Pai, de educar aquelas meninas, de educar as netas, que ela tenha força, competência e que a fé do Senhor possa ser cada dia mais fortalecida no coração dela, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oro também pelo nosso presidente, oro pelo nosso país, oro por toda a cúpula, ó Pai, de líderes da nossa nação, que o Senhor possa entrar com força e poder, fortalecendo o nosso presidente e também, ó Pai, entrando com força e poder nos 3 poderes desta nação, seja o poder legislativo, o judiciário, os parlamentares. Isso entre, ó Pai, com toda a força e glória. Fortaleça aqueles homens e mulheres de Deus que ali estão, que eles possam ser capacitados e que não sejam eles, ó Deus, que estejam falando, mas que o Senhor fale através da boca deles, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final desta oração, chegamos ao final desta live, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, agradecendo a você que esteve conosco e louvando ao nome do Senhor pela tua vida. Obrigado pela tua participação. Na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos mais uma vez louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Que, como é de tradicional, levanta a tua mão para cá e repete conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a paz. E nos dê a paz. Em nome de Jesus, valeu. Até a próxima semana. Semana que vem. Tchau, tchau. Perdido no caminho me achei quando eu te encontrei. Tesouro desejado para mim, Yeshua, Yeshua. Eu sou teu, olhando em teus olhos, tudo em mim existe para ti. A chama em teu